Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o exame físico geral quantitativo. A gente já conversou sobre o qualitativo e hoje a gente vai falar sobre o quanti, que também faz parte do exame físico geral. Então, quais são os passos do exame geral quantitativo? Primeiro passo fundamental, independente da especialidade que você vai seguir, a gente precisa saber aferir a pressão arterial do paciente. Então, para isso a gente precisa ter uma padronização. Como que a gente vai medir essa pressão arterial? A medida isolada não vai fazer diagnóstico, tá? A gente não vai conversar hoje sobre diagnóstico de hipertensão, mas só para vocês saberem que uma única medida não vai fazer o diagnóstico desse paciente ser hipertenso ou não. Sempre que o paciente estiver à frente do médico, é uma oportunidade da gente aferir a PA. Seja que a gente esteja fazendo anamnese ou exame físico, em alguma situação, é sempre uma ótima oportunidade para a gente conseguir aferir. Então, como que a gente faz? Primeiro, o paciente tem que estar sentado, idealmente. Se ele estiver deitado, de repente você estiver avaliando ele numa enfermaria, ele pode estar deitado com o braço apoiado ao lado do corpo. Mas, idealmente, você vai avaliar a pressão nesse paciente sentado, com o braço na altura do coração. Pode estar num apoio, o braço, ou você pode sustentar o braço com a sua própria mão. É importante a gente fazer algumas perguntas para o paciente, pois algumas situações podem mascarar o valor real da pressão desse paciente. Por exemplo, não podemos esquecer de perguntar se esse paciente fez uso de cafeína ou fumou cigarro até 30 minutos antes de aferir a pressão. Se esse paciente está com alguma dor, toda dor sempre faz a nossa pressão aumentar um pouco, então é importante a gente ter esse dado. Se esse paciente está com a bexiga cheia, então de repente isso também pode ter um pouco de dor, esse paciente pode estar com algum bexigoma, isso pode elevar a PA também. Se o paciente descansou nos últimos 5 minutos, por exemplo, ele acabou de vir, atravessou a rua, subiu uma ladeira e está cansado e chegou para você medir a PA. Você precisa deixar ele sentado, quietinho, por 5 minutos. Depois, essa pressão pode ser aferida corretamente. E esse paciente, além dele estar sentado, com o braço apoiado na altura do coração, ele também tem que estar com as pernas apoiadas no chão. Não pode estar com a perna cruzada, sempre lembrar de orientar o paciente. Depois que você já perguntou para o paciente as perguntas que você precisa fazer antes de medir a pressão, posicionou ele da forma correta, a gente precisa ter uma técnica correta para aferir a pressão arterial. Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou escolher o manguito. Existem vários tipos de manguito. Como eu sei qual é o manguito ideal para o meu paciente? Ele tem que ter um tamanho adequado para o braço do meu paciente. Ele tem que ocupar pelo menos 2/3 da altura do braço e 80% da circunferência do braço. Sempre testa. Então, pacientes obesos, crianças, paciente muito emagrecido, vai precisar de um manguito diferente para ele. Não vai dar para você utilizar o manguito padrão. Depois que eu coloquei o manguito corretamente no membro superior do meu paciente, eu vou palpar a artéria radial e vou estimar qual é a pressão arterial sistólica desse paciente. Então, como fazer? Então, eu vou palpar a artéria radial e vou insuflar o manguito. Depois disso, eu vou palpar a artéria braquial para eu saber aonde eu vou alocar, onde eu vou colocar o meu esteto nesse paciente. Então, eu preciso colocar em cima da artéria braquial. Tá? Pelo menos o manguito tem que estar aproximadamente uns 2, 3 centímetros acima da fossa cubital ali da artéria braquial. Então, palpei minha artéria braquial, eu vou apoiar a campânula do esteto nessa posição e vou insuflar o meu manguito 20 a 40 milímetros acima do que eu já tinha insuflado antes quando eu palpei a artéria radial desse paciente. Depois que eu insuflei o manguito, eu vou prestar atenção nos sons de Korotskov que a gente vai ouvir. Existem 5 sons. O primeiro som que a gente ouvir vai ser o valor da pressão arterial sistólica. Depois, à medida que eu vou desinsuflando lentamente o manguito, a hora que desaparecer o som, que é o quinto passo, o quinto som de Korotskov, vai ser o valor da pressão arterial diastólica. O ideal é que a gente sempre fale para o paciente quanto foi o valor da pressão que a gente aferiu e nós vamos anotar, lembrando sempre que será em milímetros de mercúrio. Depois da pressão arterial, é importante que a gente saiba ver qual que é a frequência cardíaca desse paciente. Então, eu vou palpar os pulsos. O exame detalhado dos pulsos nós vamos conversar na aula de exame cardiovascular. Mas é importante aqui que a gente saiba palpar o pulso, saber qual que é o valor normal, se esse paciente está com alguma alteração. Então, eu sempre vou palpar na artéria radial. Normalmente, eu uso meu segundo e terceiro dedos para palpar. Qual que é o valor normal do batimento cardíaco? De 60 a 100 batimentos por minuto.
Lembrar, pessoal, sempre de colocar qualquer unidade que você está vendo. Não adianta você colocar frequência cardíaca 60. 60 o quê? Tá? 60 BPM, batimentos por minuto. Esse paciente pode estar com a frequência, às vezes, abaixo de 60, que a gente vai considerar como bradicárdico, ou acima de 100, que nós vamos considerar como taquicárdico. Quanto tempo eu tenho que palpar o pulso para poder considerar que está correto, né? Normalmente a gente palpa durante 1 minuto, às vezes pode também palpar em 30 segundos e você multiplica isso por 2, se o pulso for rítmico. Porque eu preciso avaliar quando eu estou palpando o pulso se ele está rítmico ou arrítmico. Se esse pulso estiver arrítmico, o ideal é que a gente faça essa contagem em 1 minuto. Se o pulso estiver rítmico, eu posso fazer em 30 segundos e multiplicar depois no final. Além de ver a ritmicidade do pulso, eu preciso ver se esse pulso está cheio ou fino. Então, pulso cheio é aquele que é fácil a gente palpar. Você vai na artéria radial, vai palpar e você vai sentir o pulso, não vai ter nenhuma dificuldade. Pulso fino, normalmente em pacientes chocados, ou às vezes estão muito demasiados, é mais difícil da gente conseguir palpar. Vai ser aquele pulso que você precisa fazer um esforço maior para conseguir sentir e você não sente uma pressão tão grande na hora da palpação desse pulso. Um outro passo do exame quantitativo é a frequência respiratória. Então, eu vou olhar para esse paciente, além de no exame físico qualitativo, a gente viu qual era o padrão respiratório. Então, se esse paciente era eupneico ou se ele estava dispneico. Mas qual que é a frequência respiratória normal de um paciente? De 12 a 16 incursões por minuto ou incursões respiratórias por minuto. Esse paciente pode ter uma frequência respiratória abaixo de 12, que eu vou chamar de bradipneia, ou acima de 16, que eu posso chamar de taquipneia. Se ele estiver dentro dessa faixa de normalidade, ele vai ter uma eupneia, né? Estará eupneico. A temperatura também faz parte do nosso exame físico geral. Então, aonde que eu meço a temperatura? A temperatura pode ser medida na região axilar, ou a temperatura oral, ou a temperatura retal. Lembrando que a temperatura retal é maior do que a temperatura oral, que é maior do que a axilar, cada uma mais ou menos meio grau centígrado. A gente também tem os sensores infravermelhos, né, os medidores auriculares que a gente pode utilizar para também medir a temperatura. Normalmente a gente usa a temperatura axilar com um termômetro, que após 3 minutos consegue fornecer para a gente a temperatura do paciente. Lembrando que a nossa temperatura obedece a um ritmo circadiano. Então, eu tenho menores valores de madrugada e maiores valores no final da tarde. Por isso que normalmente a gente tem bastante febre vespertina, mais para o final da tarde, porque a nossa temperatura corporal basal já é maior nesse período. E qual que é o valor que a gente considera como febre? Acima de 37,8 graus. Dentro do exame quantitativo, a gente também precisa avaliar qual que é o peso do paciente, né? Para que eu preciso saber o peso? Eu preciso avaliar qual que é o estado nutricional desse paciente. Então, como que eu vejo o peso? Né? O paciente tem que estar sem sapatos, com roupas leves, a balança tem que estar calibrada e esse peso vai ser fornecido em quilos. Da mesma forma que a gente também precisa ver qual que é a altura desse paciente. Ele já vai estar sem sapatos, você vai ter acabado de pesá-lo, a cabeça tem que estar posicionada corretamente, então o mento, né, o queixo paralelo ao plano horizontal, e essa altura vai ser dada em metros. Depois que eu já tenho o peso e a altura do paciente, eu vou ser capaz de calcular o IMC desse paciente. O que é o IMC? É o índice de massa corpórea, que avalia peso dividido por altura ao quadrado. Através do IMC, a gente consegue avaliar qual que é o grau de obesidade do paciente. Então, o valor normal, de um peso normal, seria, né, de 18,5 a 24,9. Abaixo de 18,5 já tem um IMC que a pessoa pode estar desnutrida ou está considerada abaixo do peso. Entre 25 e 29,9 esse paciente vai ser considerado como sobrepeso. E acima de 30 ele já vai ser obeso. E essa obesidade pode ser dividida em primeiro grau, segundo ou terceiro. Então, o último passo do exame quantitativo vai ser a gente avaliar as circunferências. Quais circunferências do paciente a gente avalia? A circunferência abdominal e a circunferência do quadril. A circunferência do quadril, a gente vai utilizar sempre uma fita métrica e vai avaliar essas circunferências em centímetros. A do quadril, a gente vai tomar como base a altura dos trocânteres. E a circunferência abdominal vai ser o ponto entre a cicatriz umbilical e a parte inferior do gradeado costal. Você vai medir a circunferência abdominal nessa região. A circunferência abdominal nos ajuda a avaliar um risco cardiovascular do paciente, ou inclusive se ele pode ser portador de síndrome metabólica, que também vai ser um outro risco cardiovascular.
Então, a gente tem vários guidelines que falam a respeito, e circunferência abdominal acima de 0,80 para a mulher e acima de 0,88 centímetros para o homem já significa um risco cardiovascular aumentado. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula!